Muitas pessoas atribuem até hoje a eleição do ex-presidente Jair Bolsonaro à força das mídias sociais. De fato, os filhos do ex-presidente são craques no assunto, nasceram nessa geração digital e conhecem profundamente essa simbiose entre humanos e algoritmos. Pois bem, foi um fenômeno. Depois teve o episódio da facada, que causou uma comoção nacional, e aí veio a eleição de Jair Bolsonaro. Existe um político em Limeira de alta plumagem que está agora tentando usar o mesmo expediente. Está contratando, ou estaria contratando, melhor dizendo, influenciadoras digitais, né? Essas moças que normalmente fazem postagens sobre restaurantes, sobre moda, sobre turismo, sobre gastronomia, né? Para que falem bem da administração atual, preguem a continuidade e, consequentemente, isso, na visão dessa pessoa que está contratando, pode favorecer uma candidata à Prefeitura de Limeira. Bom, será muito curioso acompanhar o desenrolar e o desenvolvimento desse projeto, até porque não há uma relação comprovada entre influência digital e transferência de votos. O Pablo Marçal entrou na disputa em São Paulo, logo de cara, ele chegou a 9 pontos nas pesquisas de intenção de votos, mas ele tem milhões de seguidores, ele já participou de campanha presidencial, é uma conversa totalmente diferente. Acreditar que essas moças têm o poder e a capacidade de falar de gestão e administração pública, porque uma eleição é isso, é disso que nós temos que falar, é disso que nós temos que discutir, sobre isso. Então, será bastante curioso, até porque muitas dessas influenciadoras serão candidatas à Câmara Municipal. Encontrei com uma delas na festa junina da Catedral, e vou dizer uma coisa, viu? Elas estão recebendo e muito bem. Elas estão como influenciadoras, com suporte de uma assessora e também de um assessor que faz as fotografias e as filmagens, principalmente durante as festas juninas. É ridículo, para se dizer o mínimo, e ridícula a posição dessa pessoa que aposta suas fichas, até porque está conversando apenas com a classe mais favorecida, esquecendo das pessoas mais humildes que, às vezes, não têm nem suporte financeiro para contratar um bom plano de internet. Vamos ver. Será que teremos um Pablo Marçal em Limeira? Vamos acompanhar. Farol de Limeira está no ar. Sexta-feira, 14 de junho, não é 2024, a partir de agora, mais uma edição do nosso Farol de Limeira, edição itinerante. Lembrando que na metade
do nosso programa. No segundo bloco, teremos hoje o Debate Farol, com a presença do meu companheiro e amigo Antônio Cláudio Bontorim, jornalista, e também analista político e médico, Dr. Renan Félix. Não perca assuntos importantes no programa de hoje, inclusive esse, da influência digital nas próximas eleições. Abrindo o nosso programa, vou bater um papo com o meu amigo e companheiro também, José Antônio Encinas. Seja muito bem-vindo, Encinas. Está melhor? Um abraço. Um abraço para você, Beto, para todo mundo que acompanha o nosso Farol. Sim, Beto, estou um pouco melhor. Ontem passei umas horinhas dentro do hospital. Pude verificar, Beto, que realmente a dengue em Limeira tá numa situação difícil, viu? Porque fiquei lá por 3 horas na Rap Vida, né, Beto? Hospital da Medical e completamente lotado, Beto. Muita gente sendo atendida, você olhava no rosto das pessoas aquela dor, aquele sofrimento, né, Beto? Aquela fraqueza. Então, realmente, a situação não está legal e as pessoas devem tomar cuidado aí, tentar se prevenir ao máximo contra a dengue, Beto. Bom, ainda bem que, quer dizer, ainda bem por um lado, né, que não está chovendo, né? Então, essa questão de É, acúmulo de água em casa, só para quem lava quintal, né, molha as plantas, etc., que tem que ter cuidado. Mas água que é bom nada, né, infelizmente, né? infelizmente, Beto, é isso mesmo. Zé Antônio, eu vou contar duas historinhas para você. Eu estou fazendo o programa de Serra Negra, porque eu vim aqui para resolver, aliás, vinha 15 dias atrás para resolver algumas questõezinhas, e aí o pessoal me pergunta, né, mas por que você vai tanto para Serra Negra? Por que você não se muda para... Calma, isso aí vai acontecer em breve. Mas eu quero chamar a atenção, porque essas coisas que eu tinha que ver depois da aposentadoria, eu tinha que obrigatoriamente passar pela Caixa Econômica, e passar também pelo Banco do Brasil. Aliás, não tem nem Banco do Brasil mais em Limeira, na Praça Luciano Esteves ali, nem isso mais Limeira tem. Em todo caso, é o seguinte, pode parecer mentira, não é? Pode parecer impressionante. É, Na semana retrasada, ou seja, 15 dias atrás, eu vi as minhas pendências, né, como se fala, os caras minguás que ficam nas contas, né, de direitos que o aposentado tem. Então, fui lá ver, o sujeito achou, inclusive achou uma conta que eu nem me lembrava que tinha, em Iracemápolis, esses caras aqui, em Serra Negra, festa de Santo Antônio. Vou dizer uma coisa para você. Ela não tem, essa igreja, infelizmente, ela não tem assim a dimensão da praça comparando com a nossa cidade, mas, aliás, com a minha cidade. Mas o que me chamou a atenção foi o seguinte: além das guloseimas, eles colocam várias barracas que vendem tudo. Vende agasalho, vende brinquedo para criança, vende roupas de couro, vende botas, vende sapato. É impressionante, porque tudo isso também ajuda as pessoas que se cadastram. Então, olha, uma festa que você sai de lá, é um supermercado, viu, Zé? Muito sobre uma indústria que foi vítima de um incêndio, né? É isso, Beto. Pela madrugada, né? É uma empresa que fabrica plástico, Beto, aqueles plásticos de reposição, né? Que é muito usado aí na indústria. Essa empresa, Beto, fica ali na Avenida Comendador Vicente Leone, no Jardim, né? No Nossa Senhora do Amparo, Beto, uma região ali conhecida da cidade. De madrugada, Beto, o dono, né, da empresa percebeu que a energia elétrica, ele mora nos fundos, Beto, não bem ao lado da fábrica, então ele percebeu que a energia tinha sido cortada. E ele achou estranho aquilo, né? Ele falou, mas o que será que está acontecendo? Daí, no que ele levantou, Beto, ele já observou que uma parte da fábrica estava em chamas. Então ele ficou desesperado, né, Beto? Assim que ele observou a empresa em chamas, as viaturas do Corpo de Bombeiro foram acionadas, inclusive o bombeiro de Limeira até pediu apoio, Beto, porque uma fábrica que produz aí plástico, né, Beto? Você sabe, é um material de alta combustão, né, Beto? Então eles resolveram aí acionar, inclusive, Corpo de Bombeiros aí da nossa região para poder ajudar apagar o fogo quanto antes, porque você sabe que quanto é um produto muito inflamável e quanto mais vai pegando fogo, corre-se o risco de você ampliar esse fogo aí até mesmo para imóveis vizinhos, né, Beto? Então, toda a precaução dos bombeiros
vieram aí viaturas em apoio, né, de Cordeirópolis, Iracemápolis e até mesmo Piracicaba foi acionada. E aí, Beto, o seguinte, né, o fogo foi controlado agora pela manhã, né, manhã já de sexta-feira foi controlado, e ao que tudo indica, Beto, né, segundo aí o pessoal que esse proprietário, Beto, ele entende que pode ter sido criminoso esse fogo, porque no ano passado uma mesma empresa aí desse dono, Beto, em abril do ano passado também foi incendiada, né? E na época com um incêndio até de maiores proporções. Desta vez a parte onde fica o maquinário ali não pegou fogo, apenas não estava ali materiais prontos já em estoque, né? Então, uma situação complicada, né? Imagina só, Beto, uma situação difícil como hoje, né? Você, empresário desse ramo, e ter pela segunda vez em 2 anos a sua empresa incendiada, né, Beto? Então, agora os bombeiros aí vão ter que fazer uma investigação, aí, a polícia, para saber se foi incêndio criminoso ou não, né? Ou um curto-circuito, alguma outra forma aí que iniciou, aí que propagou esse incêndio. Mas é preocupante, né? Você cuidar de uma empresa nessa área aí, né? De plásticos e por 2 anos seguidos a sua empresa pegar fogo, fica realmente uma coisa de suspeita, né, Beto? Segunda vez, né, Zé? Segunda vez é uma Segunda reincidência, vez, então, né? segunda vez. É uma Bom, reincidência e é, mas agora vamos ver, né? Tomara que as investigações aí pelo menos apontem, né? Se foi algo um curto-circuito, alguma coisa, né, Beto? Aí tudo bem. Agora, caso eles possam identificar algum combustível ali que tenha sido usado, algum galão, alguma coisa, né, Beto? Daí aí você comprova que pode ter sido criminoso o incêndio, né? verdade, verdade. Tá bom. Meu amigo, antes da gente fechar, vamos dar uma passada aí pelos destaques dos gramados nesse final de semana, Zé? O que você acha? Ah, Beto, tivemos rodada ontem também, né, Beto? Ontem, a finalização dessa rodada da oitava rodada aí do Campeonato Brasileiro. O Flamengo venceu o Grêmio, né, Beto, por 2-1 no Maracanã. O São Paulo empatou com o Inter lá em Criciúma o jogo, né? Porque o Inter está sem poder mandar os jogos lá em Porto Alegre. Um 0-0 aí que acabou sendo bom para o São Paulo, né, Beto? Jogando fora de casa contra o Inter, um bom empate. E o Palmeiras venceu o Vasco, né, Beto? Eu achei até que poderia ter sido mais fácil, né? Mas o Palmeiras realmente está com problemas aí no ataque, né? Tá perdendo muitos e muitos gols. Chegou a chutar 28 bolas ontem no gol do Vasco, Beto, e fez apenas 2 gols, né? Na verdade fez 3, mas um foi anulado, assim como o Vasco também fez um, que foi irregular, também foi anulado, né? E agora, Beto, final de semana chegando aí, teremos o grande clássico, né? Corinthians e São Paulo, né, em Itaquera, né, Beto? O jogo aí que o Corinthians tem que vencer para sair da situação que está ali, próximo da zona de rebaixamento, e também o São Paulo querendo continuar aí com 11 jogos de invencibilidade aí do seu técnico, né, Beto? O Luiz Zubeldia. Então, um grande jogo aí no próximo domingo à tarde. E o Palmeiras entra em campo só na segunda-feira à noite, Beto, contra o Atlético Mineiro, lá em Minas, lá em Belo Horizonte. Ah, tá bacana, bacana. Seleção segue treinando nos Estados Unidos, é? Isso, segue treinando, vai continuar, Beto, ali na Flórida, né, em Orlando, treinando, vai ficar por 20 dias ali, depois viaja lá para a Califórnia, onde vai ser a sua sede, né, na Copa América, onde vai enfrentar aí a Costa Rica na sua estreia, Beto, mais para o final do mês, né? Então, o Brasil aí vai estar treinando por enquanto agora. Vamos ver se o Dorival consegue aproveitar bem esse período de treinos, né, para fazer uma grande Copa América. Bom, já que você está melhor, a dica então será retida nesse final de semana a festa junina lá na Catedral, viu, Zé? Se você quiser tomar um quentão, pode ir para lá. Opa, tá É. bom então. E hoje até Vamos ver se domingo. o Hoje até domingo. quentão ajuda a recuperar as forças, viu, Beto? Vai matar esse
Esse vírus da É, dengue aí, você vai ver. Tá exatamente. bom. É isso que eu estou precisando, acabar, extirpar com ele, porque o que ele me causou de dificuldade nessa semana eu não desejo para o pior inimigo, Beto. Bom. Valeu, Encinas. Muitíssimo obrigado. Ótimo fim de semana. Até segunda, amigo. Um abraço. Grande abraço, ótimo final de semana para todos. Tchau, tchau. Valeu. Muito bem. Seguimos aqui com o nosso farol. Fazer contato agora com o professor Farid. Está com a imagem travada. Farid, você me ouve, Farid? É, Bom dia. agora sim. Bom dia, bom dia. Seja muito Bom bem-vindo. dia. Obrigado, Beto. Bom dia a você, ao Ensinas e a todos que nos acompanham. Você sabe que hoje é farol itinerante. Eu estou fazendo o programa aqui de Serra Negra, né? E vim aqui para resolver algumas questões de banco, né, papelada, prefeitura e tal, e aqui o banco funciona muito bem aqui, as agências não têm aquele acúmulo de pessoas que tem em Limeira, né? Então aí eu aproveitei, né, vim aqui, passei o dia de Santo Antônio, e ontem foi o dia de um dos padroeiros aqui também, né? Aqui tem a matriz, que embora seja de Nossa Senhora de Fátima também, aliás, Nossa Senhora do Rosário, tem também o Santo Antônio, né, como padroeiro, e o ponto alto ontem foi aberto aqui o Festival de Inverno de Serra Negra, que vai do dia 13 agora até o dia 30 de julho, viu, Faria? É um mês e meio Que de legal. programação cultural e gastronômica aqui, viu? Que legal. É Serra Negra, né? Uma cidade turística, tem muito disso. E junho e julho é realmente um mês super apropriado. Muitos festivais de inverno acontecem nas É, estâncias turísticas. Mas vou falar, viu? Limeira não é uma estância turística, mas junho e julho haja festa. O que é temos de sobre isso, festa né? aqui na cidade, né? É muita É, coisa, muita coisa. Uma é programação sobre muito isso. Nós intensa. fizemos Não, nós fizemos uma postagem, né, na Tribuna de Limeira, no nosso portal, exatamente sobre essas festas, né? A Secretaria de Cultura de Limeira preparou aí um rico material, então eu gostaria de bater um papo contigo sobre isso hoje, as festas juninas aí, que teremos a partir desse final de semana. É, é junho. Ontem, por exemplo, né, dia 13 de junho, dia de Santo Antônio, tivemos uma missa belíssima lá na Catedral de Nossa Senhora das Dores, né, celebrada pelo Padre Tadeu, em que ele mostrou também as conquistas realizadas, né, na estrutura da catedral, nas pinturas, uma coisa linda. E a bênção dos pães de Santo Antônio, né, para a gente levar para casa e a, a bênção de Santo Antônio para que não falte alimento para ninguém. O santo conhecido pela sua grande sabedoria, né? E também por ele ter sido uma pessoa que cuidava muito dos alimentos, fazia pães, né, no mosteiro, e ficou essa tradição da benção dos pães para não faltar nada na mesa de ninguém. E depois ficou a história, que, com a qual ele é bem conhecido, o santo casamenteiro. Mas aí há uma grande quantidade de festas juninas, e hoje, inclusive, começa a festa junina oficial da prefeitura. Embora haja festas por toda a cidade, em diversas comunidades, a festa junina, preparada pela prefeitura municipal e pela Secretaria da Cultura, começa hoje no Parque Cidade, hoje e amanhã, né, dias 14 e 15 de junho, a partir das 18 horas no Parque Cidade, a festa junina municipal. Perfeito. Eu estava falando com o Encinas antes, né? Só para colocar um detalhe, nessa festa daqui, Farid, chama muita atenção, que é uma tradição, além das guloseimas, né, das barracas destinadas às crianças, eles permitem que muitas pessoas vendam é, muitas coisas, né? Objetos, casacos, roupas, moletons, brinquedos, né? E essas barracas ficam em torno da festa também. É, não deixa de ser interessante, porque você acaba auxiliando esses ambulantes também, né? Com certeza. É como aqui, né, que as Bacana. entidades assistenciais na festa oficial, né, são as beneficiadas. Toda a comercialização de bebidas e comidas, todas aquelas comidas típicas, né, das festas juninas, no caso da festa junina oficial, são as entidades assistenciais da cidade que são as beneficiadas. E no caso das festas populares, que existem em todas as comunidades espalhadas por toda a cidade, né, em geral, também são as paróquias, né, que são beneficiadas com a venda dos produtos
característicos dessas festas, né? E para as atividades culturais, né, os artistas, que em geral são os artistas da cidade, têm o seu espaço para a apresentação dos seus shows, que são sempre muito bem-vindos, né? E a tradição também das quadrilhas, como na festa junina da Catedral, tem se apresentado a quadrilha lá da turma do nosso clube, né, da terceira idade do nosso clube. Ficou uma quadrilha muito linda, muito agradável. A gente vai tentar, a Secretaria da Cultura também vai tentar levar lá para o Parque Cidade. Bacana. Antes da gente falar de filmes agora, né, e cinema, eu tenho acompanhado as suas publicações, suas postagens, né, nas redes sociais. Aí você está fazendo um trabalho extraordinário, né, conversando com muita gente. Você é pré-candidato a vereador e tem o que mostrar, né, Farid? Isso aí o beneficia bastante também, com belos projetos, com apoios, né, sempre importantes ligados à cultura, sem contar que você está atualmente também comparecendo às sessões da Câmara Municipal. Vou dizer uma coisa Sim. para você, hein? Haja perna, haja disposição física, emocional, intelectual, que você tem corrido muito, hein, amigo? É bastante, porque a gente vê com muito prazer também a efervescência cultural da cidade, né, Beto? Eu vou falar, eu mesmo não consigo acompanhar tudo. E ontem, por exemplo, né, teve a missa na Catedral, mas antes teve um lançamento de livro lá no Palacete Levi, do amigo Enéas Zeller, né, um jovem escritor lançando o seu livro. Foi um sucesso lá no Palacete Levi. Eu acompanhei antes desse. Veja o Bebê de Rosemary, e depois vai no cinema ver Imaculada, esses dois filmes de terror sobre o mesmo tema, para notar a diferença também entre os dois. Tá certo. Você sabe, quando eu era mais jovem, eu gostava de filme de terror, mas hoje em dia eu não gosto não, meu paredinho, que vai ficando mais velho, a gente vai se assustando, viu? Vai querendo Não ver é uma legal, não. aventura, né? Uma comédia, mas Isso aí. o filme de terror tem muito público, né? Tem muito público, os de Tem. suspense também. Tem outro suspense que está na Netflix, não é bem. É uma mistura de terror e suspense e policial também, que é As Cores do Mal Vermelho. É um filme polonês, também bastante interessante, um suspense bem tenso, né? Sobre a história de uma mãe, que é uma juíza, e que está investigando, junto com um investigador policial, né, o assassinato de sua filha. Filme muito denso, muito intenso também, né, com muito suspense. Está fazendo bastante sucesso na Netflix. As Cores do Mal Vermelho, um filme polonês. Bacana. Conversei aqui com o professor José Farid Zaini, ex-secretário da Cultura de Limeira, participante, membro aqui do nosso Farol. E, mais uma vez, Farid, só tenho a lhe agradecer, desejar força, sorte e muita saúde aí nessa sua caminhada política também, viu? Muito obrigado mais uma vez. Até uma próxima, amigo. Eu que agradeço, Beto. Um grande abraço para toda a família, né? Para a Fabiana, com suas viagens agora. Né? E você É está num isso aí. ótimo lugar aí, curtindo Serra Negra, que é uma cidade que eu gosto bastante também. Então, um grande abraço e sempre obrigado por você chamar para participação no Farol. Muito obrigado. Lembrando que, daqui a pouquinho, os recortes da entrevista do professor Farid estarão na barra de podcast da Tribuna e do Farol de Limeira também. Caminhamos aí para o encerramento do nosso programa, mas antes, quer dizer, encerramento do primeiro bloco, né? Vamos agora ao boletim esportivo do nosso companheiro César Roberto, e na sequência vem aí o Debate Farol com Antônio Cláudio Bontorim, doutor Renan Félix, e eu comandando aí esse agradável bate-papo. Ao vivo, o Farol volta na próxima segunda-feira. Até lá. Bom dia, Beto Lucato. Bom dia, meus amigos do Farol de Limeira. Beto, ontem tivemos o prosseguimento da 8ª rodada do Campeonato Brasileiro, com os seguintes resultados. O Cruzeiro venceu o Cuiabá por 2-1 em Minas. O Internacional, jogando em Criciúma, empatou com o São Paulo em 0-0. O Flamengo venceu o Grêmio 2-1 no Maracanã. Em Curitiba, Atlético Paranaense 3, Criciúma 1. Em Salvador, Bahia 1, Fortaleza 0. Que bela campanha faz o Bahia do Rogério Ceni, hein? E no Allianz Parque, o Palmeiras venceu o Vasco da Gama por 2-0. Flamengo em primeiro com 17,
17, o Bahia em segundo também com 17, Botafogo em terceiro com 16 e o Atlético do Paraná é o quarto com 16. O São Paulo é o quinto com 14 e o Palmeiras é o sexto com 14 pontos também. Este é o grupo, né, da Libertadores da América. Lá embaixo, os últimos 4, Criciúma 17º, 5, Atlético de Goiás 18º, 5, Cuiabá 19º com 4, Vitória é o último colocado com 3 pontos ganhos. A 9ª rodada do Brasileirão começa já amanhã, Beto, às 18h30, Bragantino e Juventude em Bragança Paulista. E amanhã também, 9 da noite, Fluminense e Atlético de Goiás no Maracanã. No domingo, Vitória e Internacional às 4 em Salvador. No mesmo horário, clássico Corinthians e São Paulo na Arena Neoquímica. No domingo também, 4 da tarde, Atlético do Paraná e Flamengo. Às 18h30, domingo, Grêmio e Botafogo. No Kleber Andrade, com sinceridade, não sei onde é esse estádio, não. Até porque o Grêmio ainda não está jogando em seu estádio, né? O Vasco da Gama vai receber o Cruzeiro domingo, 6h30 da noite no Rio de Janeiro. O Cuiabá receberá o Fortaleza no mesmo horário lá no Mato Grosso. Criciúma e Bahia às 18h30 em Criciúma. E na segunda-feira, o fechamento desta rodada com o Atlético Mineiro e Palmeiras, 8h30 da noite lá em Belo Horizonte. Campeonato Brasileiro da Série B, Beto. Ontem nós tivemos um jogo. O Amazonas foi derrotado em casa pela Chapecoense por 1-0. Hoje nós teremos Operário de Ponta Grossa e Santos lá no interior do Paraná, hein? Jogo decisivo para o Santos. Se não ganhar, não sei não, Fábio Carilli, hein? E hoje também Avaí e Guarani vão jogar às 9 da noite lá em Santa Catarina. Série D do Brasileiro, Beto. Inter em campo novamente amanhã. Depois do empate 2-2 contra o Maringá na quarta-feira aqui em Limeira, a Inter voltará a campo amanhã às 4 da tarde lá em Patrocínio, Minas Gerais, contra a Patrocinense. Certamente a Inter deverá voltar de lá com um bom resultado, né? Até porque o Patrocinense está mais bagunçado que a casa da mãe Joana. A coisa por lá não anda bem, não. A Inter, que é a primeira colocada no grupo, com 17 pontos ganhos, vai enfrentar o Patrocinense, que é o último colocado com 5 pontos. Além de Patrocinense e Inter, amanhã nós teremos domingo Santo André e Costa Rica no ABC Paulista, domingo Maringá e São José lá em Maringá, e na segunda-feira, encerrando este grupo, esta rodada, Água Santa e Pouso Alegre. Beto, hoje começa a Eurocopa, hein? Campeonato em que os europeus dão mais visibilidade até do que uma Copa do Mundo. E a abertura da Euro nesta sexta-feira será entre Alemanha e Escócia, às 4 da tarde, horário de Brasília. Lembrando que no grupo A nós teremos Alemanha, Escócia, Hungria e Suíça. No grupo B, Albânia, Croácia, Espanha e Itália. No grupo C, Dinamarca, Eslovênia, Inglaterra e Sérvia. No grupo D, França, Holanda, Polônia e Áustria. No grupo E, Bélgica, Eslováquia, Romênia e Ucrânia. E no grupo F, Geórgia, Portugal, República Tcheca e Turquia. O Brasil vai disputar a Copa América, né? E estreia no próximo dia 24 contra a Costa Rica, lá nos Estados Unidos. É isso aí, Beto. São as informações do esporte, sempre em nome de Vitória Contabilidade. Meu amigo e minha amiga, você empresário, como é que está a parte contábil, hein, da sua empresa? Os impostos, como é que estão? Imposto federal, imposto estadual e imposto municipal. Tá bagunçado, é? Então eu indico, procure por Vitória Contabilidade. Ligue 34532681 ou então vá até a Rua Argentina 437, no Jardim Santana, e deixe a tua empresa totalmente sanada. Fale com o Jefferson Ciarra, com a patota de Vitória Contabilidade. Beleza? São as informações do esporte aqui no Farol de Limeira. Um grande abraço, bom fim de semana para todo mundo e um bom futebol para você.
Muito bem, sejam todos muito bem-vindos a mais um Debate Farol em sua segunda temporada. Hoje um programa diferente, mas não menos contundente, às vezes ácido, aqui falando de política, de comportamento. Vamos lá. Meus companheiros já estão lá nos estúdios do Farol de Limeira. Primeiramente, vamos abraçar o doutor Renan Félix, médico e analista político. Doutor Renan, seja muito bem-vindo. Um abraço. Um abraço, Beto. Olá a todos que nos assistem, nos ouvem. Olá, Cláudio, meu querido companheiro aqui na bancada do programa hoje. Sempre uma alegria estar aqui presente com vocês para enriquecer e agregar um pouquinho nesse maravilhoso debate. Cláudio, dada a nossa longa amizade, a nossa longa convivência, você sabe que o meu propósito aqui é te deixar irritado, né? Vou ver se eu consigo hoje de novo, tá bom? Um abraço. Um abraço ao doutor Renan. Eu não fico irritado não, viu? Eu só perco a linha. Tá ótimo. É quase nada, né, Beto? Quase nada. Tá bom. Então vamos às telas de abertura aqui do nosso programa, né? Não é recomendado para pessoas sensíveis a fortes emoções. É isso aí, hoje teremos, com toda certeza. E, compensação, este programa é recomendado a todos que prezam a liberdade de expressão, o amplo debate e a construção de ideias para melhorar o convívio social e o desempenho de seus representantes públicos. E vamos, assim, rapidamente ao primeiro tema de hoje. Se não me falha a memória, esse tema é meu. Eu gostaria de... a gente faz uma sequência. Cada programa, algum debatedor é que abre. Hoje é a minha provocação. Teremos um efeito Marçal em Limeira, só para contextualizar, para quem não conhece, que é difícil, né? O Pablo Marçal é um coach, né? Um influenciador, tem milhões de seguidores, mas vamos deixar a Prefeitura de São Paulo um pouco de lado, porque alguns candidatos aqui em Limeira, alguns partidos, melhor dizendo, mas tem um especial que está apostando muito em influenciadoras para impulsionar a candidatura da sua pessoa escolhida. Inclusive, eu estava, no último final de semana, estava na festa da Catedral, na festa junina. Você sabe que tem candidato, doutor Renan e Cláudio, candidato a vereador que já está andando com assessor, com fotógrafo, com gente paparicando, e eu fiquei bastante assustado, mas essa conversa cresce. Então eu queria debater com vocês o seguinte: será que o fato da pessoa ter muitos seguidores ou seguidoras, isso se transforma matematicamente em votos? Porque o que eu vi dessas moças que estavam na festa é o seguinte: elas vinham até as pessoas conhecidas, davam um abraço, tiravam uma foto, que não tem nada a ver com a política. Começo com o doutor Renan, que vai falar sobre isso, e na sequência o Cláudio aborda esse assunto. Realmente, Beto, isso é uma não sei nem qual palavra utilizar, me foge vocabulário, Cláudio, para me referir a essa situação que vem acontecendo, não só em Limeira, mas em outros lugares no cenário político. As pessoas confundem muito, Beto, o que é ter seguidor numa rede social de conhecer de fato a população. Quando eu falo isso, pode parecer candidato a vereador ou a prefeito, ele tem 100 mil seguidores. Se ele tiver 10% da quantidade de seguidores que ele tem em voto, ele está eleito com 10 mil votos. Essa conta não é real. Isso não existe. Eu nunca vi isso na minha vida e não é uma realidade. O eleitor, ele não vota por like, né? Ele vota por ideias compatíveis, por propostas, por confiança. Uma foto ao lado de alguém não significa que aquela pessoa acredite em você. Então é uma ilusão, é uma falsa realidade que vem imperando aí, e a gente vê, é quase cômico, né? Uma pessoa que faz marketing, comércio, fecha parceria, aí daqui a pouco ela vai lá e se candidata a vereador, porque qual o intuito, qual proposta? Não tem nem proposta, ela quer melhorar a educação, saúde, cultura, a economia, nem sabe como. Então é quase cômico. Eu concordo com o doutor Renan nesse sentido, porque eu vejo que há uma distorção da política nessa questão de você ser influenciador,
ter milhões, milhares ou centenas de milhares de seguidores, mas na realidade são pessoas que estão ali para ver como é o seu dia a dia, para se colocar na posição que você está ou para tentar tirar algum proveito daquilo que você mostra. E nem sempre condiz com a realidade, trata-se de uma realidade paralela, né? Porque as redes sociais nem sempre elas refletem aquilo que nós, de fato, somos, né? Naquilo que nós, de fato, acreditamos, porque ela traz uma série de situações que comprometem essa realidade. Então, eu não vejo realmente, doutor Renan, que esses influenciadores, mesmo com milhares de seguidores, terão fácil eleição ou serão de fato eleitos vereadores, vereadoras, prefeitos. E nessa questão é muito importante a preocupação e o entendimento da política. É evidente que a gente vê muita gente que não entende de política sendo eleito, né? Exatamente. Mas a questão é essa, será que essa influência ela pode trazer voto para o próprio candidato? Ela pode até ajudar na eleição de quem aquela influenciadora ou influenciadora está apoiando, mas trazer votos para esse influenciador como candidato a vereador, no caso, eu não vejo que tem uma vantagem muito grande nesse sentido, não. Eu acho que nós tivemos a influência aí das redes sociais, das mídias sociais, dos grupos, né, de todos as ferramentas que nós temos hoje na internet, né, que transformou o debate político simplesmente em uma coisa corriqueira sem a devida importância que deva se dar ao debate político. Não só isso, Cláudio, complementando a sua frase, não só isso, quando se pega um influenciador, Beto, que trabalha com política, com gestão pública, que se envolve, que verdadeiramente compreende o que é fazer política, o que é fazer gestão, tá? Como funciona o modus operandi de uma Câmara Municipal, o modus operandi de uma prefeitura, né? Até vá lá. Mas a gente pega influenciador, Cláudio, de moda. A cidadã fala de moda 24 horas por dia, não sabe como funciona nenhuma loja de roupa. E ela quer dizer que será candidata a vereadora para ajudar o quê? Então, assim, a falta de conhecimento e de embasamento, eu não sei o que passa na mente de um cidadão desse que se intitula influenciador digital, né? Também eu não concordo com a palavra influenciador, né? Influenciador, para mim, é aquela pessoa que muda opiniões, né, Cláudio? Verdadeiramente. Exatamente. E tem muitos aí que tem seguidores, mas não muda a opinião de ninguém. Dá uma dica ali de onde você comprar uma roupa, uma calça, um sapato, onde jantar, mas não muda a opinião de ninguém. Né? Pessoas como essas que dizem ser influenciadores de moda, por exemplo, e vão entrar para a área da política, mas vai agregar o quê? A população está cansada de pôr gente que não sabe nada lá dentro. Né? Então, assim, cada um no seu quadrado, né? Assim, pelo contato que tenho com a população diariamente, Beto, só terminando, pela população, o contato que tenho com a população diariamente, vejo que a população tem sim uma expertise muito maior hoje em dia para eleger os seus representantes. A população que é gente que saiba fazer. Ela não está preocupada se o cara veste a melhor roupa, se ele tem um carro X ou Y, quantos mil seguidores ela tem. Ele está preocupado que o vereador cobre a prefeitura do asfalto que passa na frente da sua casa, né? Do posto de saúde que não está funcionando e por aí vai. Você falou muito bem, doutor Renan, é o seguinte, não é porque você tem a influência de indicar uma roupa, um restaurante, uma loja de mecânica e tal, que você vai exercer o mesmo poder para indicar, por exemplo, um político que vai decidir o futuro da sua cidade. Eu vejo muita gente sem discurso, completamente, falando, olha, eu vou apoiar esse aqui porque ele é bom, mas bom no quê? Tem gente que às vezes é bom de passar a mão, né? Exatamente. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, voltando a falar da área médica, só para fechar, prometo aqui, há mais de 30 anos, o Cláudio vai se lembrar perfeitamente,
os médicos tinham fichários nos seus consultórios, né, Cláudio? Aquele Cardex, né? Ia lá o sujeito, já aproveitava, tinha os dados da pessoa e ele via a última consulta e tal, e nela se baseava para propor um diagnóstico. Bom, eu conheci um médico que uma vez se aventurou na política e tinha 20 mil fichas. Ele falou para mim, olha, com 20 mil fichas, miseravelmente, se eu tiver 10%, multiplicando por casal, são 40 mil, vou ter 4 mil votos. Ele teve 1.200. Ou seja, ele não conseguiu transformar a sua clientela em eleitor, né, em eleitores e eleitoras, né? Público, com esportes, com cultura, enfim, não é uma escolha tão simples de ser feita. Não é porque o cara é bom, né? Você vai votar nele. Vamos então ao segundo ponto do nosso debate de hoje, Farol Itinerante. Esse é do meu companheiro Antônio Cláudio Bontorin. A pré-campanha ajuda ou prejudica um candidato? Bontorin, as suas considerações. Nós já tratamos desse tema na semana passada aqui, sobre a questão das pré-campanhas, que ela não tem uma regulamentação ainda, ela não é regulamentada, ela só é uma pré-campanha, o que significa que o candidato ou o pré-candidato, ele já tem o seu lançamento oficial pronto, né? Mas ele não pode, se for uma entidade pública, se for um representante que tenha cargo eletivo, se apresentar como candidato enquanto não houver não acontecerem as convenções, que serão em agosto, né? Então nós temos essa questão. A pré-candidatura até que ponto ajuda? Eu acredito que ela ajuda no sentido de que, por exemplo, nós temos a pré-candidata Érica Tanque, que é a candidata do prefeito Mário Botion, que tem a máquina pública nas mãos. Então, desde que ela foi lançada como pré-candidata, todas as ações da Secretaria de Comunicação Social da Prefeitura sempre trazem a vice-prefeita Érica Tanque e o prefeito Mário Botion visitaram, receberam fulano de tal, apresentaram, visitaram obras tal. Como eu disse já anteriormente, isso não é ilegalidade. Porque não estão pedindo diretamente voto, não estão falando essa é a candidata, votem nela. Mas acaba sendo uma imoralidade, um desrespeito aos outros candidatos que não têm essa exposição. Então, por isso eu coloquei essa questão. Cláudio, eu falo bem a verdade para você, eu realmente acho que essa pergunta é extremamente válida e até perigosa, né? A pré-candidatura ajuda ou ela atrapalha o pré-candidato, né? Como a gente comentou realmente na última semana, não existe nenhuma regulamentação para as pré-campanhas. Então, como eu falei anteriormente, os pré-candidatos, nem eles sabem o que eles podem ou não fazer. E a forma como não fazer, né? Porque eu sempre brinco, né, com os pacientes. Não fazer também tem suas consequências. Não é verdade? Com certeza. Então, deixar de tomar, por exemplo, na medicina, né, uma certa medicação tem as suas consequências e tomar também tem. Então, eu entendo que são válidas as pré-campanhas? São válidas. O problema é como que nós vamos fazer com que isso seja institucionalizado, que as pessoas, os pré-candidatos, saibam como agir, como proceder, né, sem realmente tomar, como você bem citou aí, um exemplo, né, à frente do outro, sem usar a máquina pública em seu benefício próprio, né, ou que isso seja menos escancarado, né, Cláudio, digamos assim. Exatamente. Né? Seja um pouco mais velado, né? Então, quais são as diretrizes para que se realize a pré-campanha? Na campanha a gente sabe como funciona, mas na pré-campanha ninguém sabe até onde usar a exposição, utilizando no caso de eleições à prefeitura, né? Usando a máquina do governo em benefício próprio, pode, enquanto o cargo que ocupa, ou já está mesclando com a próxima eleição, com a pré-candidatura, né? Na minha concepção, Cláudio, a partir do momento que você diz que você é pré-candidato, isso já tem um cunho automático, né? É difícil. Nesse momento estou aqui, por exemplo, como prefeito, agora virou uma chavinha, estou aqui como pré-candidato. Não, você é o prefeito pré-candidato 24 horas, né? Então, acho que saber dosar o bom senso né? Acho que a empatia com os demais
pré-candidatos é importante. Uma coisa que a gente não vê ultimamente, né? Bom senso é uma coisa que não vem imperando na política. Eu já falei isso e repito, parece que as pessoas desaprenderam a como funciona uma corrida eleitoral, né? Uma campanha, uma pré-campanha. Antigamente se tinha isso muito bem balizado, mas não era institucionalizado, né, Cláudio? Você e o Beto sabem mais do que eu. Isso vinha de um apelo da sociedade, né? Um senso comum. Hoje não, hoje parece que se pode tudo e a gente fala, não, mas se fizer vai ser processado. Nós discutimos isso também, né, uma vez em um dos programas. O processo, muitas vezes, o partido que paga. Então, assim, que punição é essa, né? Que regra infringida é essa que realmente deve ser cumprida, que não existe? A gente fica num mato sem cachorro, né? Exatamente, por isso que eu sou plenamente favorável a uma regulamentação e acredito que todos aqueles que se lançam candidatos a partir do lançamento dessa pré-campanha, isso precisa ser institucionalizado pelas próprias câmaras legislativas, né? No caso a Câmara Federal e o Senado Federal, né? Que todos devam se desincompatibilizar de suas funções, mesmo aqueles que estão exercendo o cargo a que vão disputar, como um presidente disputar a reeleição e podendo manter o seu cargo, como um prefeito disputando a reeleição mantendo o seu cargo, os vereadores, deputados. Então, eu acredito que nós deveríamos realmente ter, assim como um funcionário público de primeiro escalão, né, de alto escalão, ele tem que sair do seu cargo para poder concorrer e para poder ser candidato com 6 meses de antecedência, né? Caso de professores, delegados, secretários municipais e outros funcionários públicos, o candidato também precisaria sair e deixar a sua função para poder concorrer, aí sim, em igualdade com todos os demais. Mas deixa eu colocar um pitaco aí, Cláudio. Não tem coisa pior do que você falar para ninguém, né? Porque no caso que você está citando aí, há muita matéria, né, produzida, muitas fotos tiradas, mas não me parece que a mídia tradicional está dando suporte, está dando apoio, né, para toda essa paparicação aí. Eu acho que isso fica circunscrito aí às pessoas que recebem esses e-mails, essas mensagens. E não me parece que ver um pré-candidato ou uma pré-candidata sorrindo em todas as inaugurações, apresentações, isso a credencia para ser melhor do que ninguém. Eu acho que isso aí, essa questão da pré-candidatura, tem uma coisa que a gente conhece lá de trás, Cláudio. Nós somos do tempo em que... Bom, nós somos do tempo do telégrafo, né? Vamos esquecer isso. Então, é o seguinte, as mídias sociais deram às pessoas a oportunidade, eu tento encontrar outro termo, mas eu não encontro. Então, oportunidade para todo mundo virar jornalista, para virar analista, para virar uma pessoa que denuncia coisas erradas, sai pela rua, vai denunciando aqui, ali e tal. Isso aí mexe muito com o ego das pessoas, viu, gente? E tem pessoas que realmente gostam, né, de aparecer, de se ver bem na fita, né? Os pré-candidatos se iludem que vão receber verbas dos partidos, ninguém recebe absolutamente nada, a gente sabe disso, o dinheiro lá de Brasília, do fundo eleitoral, para chegar aqui em Limeira, num diretório nanico de Limeira, para já em São Paulo. Para chegar em Limeira, ele vai no bolso de quem tem mais chance para se candidatar. Então é muita ilusão. E os pré-candidatos, eles acham que esse período eles têm que se expor de uma maneira quase que onipresente e que essa exposição vai lhes dar algum benefício. Eu acho que é uma grande bobagem, principalmente para vereador. Isso aí acontece mais na reta final, né? O santinho virtual que vai entupir os nossos celulares daqui a pouco. Isso que eu digo, o eleitor ele tem que ser consciente. A nossa Câmara Municipal, por exemplo, ela tem que melhorar o nível, não pode baixar, né? Não pode colocar pessoas lá que não têm conhecimento da administração pública, por exemplo. De leis, até que faça contrato um assessor, um advogado, um bacharel, mas as pessoas têm que ter comprometimento com a cidade, né? Com a cidade como um todo. Tem gente que entra lá na Câmara, por exemplo, e vê o seu próprio nicho. Foi eleito por 1.500 pessoas e trabalha os 4 anos para essas 1.500 pessoas. Isso eu acho errado, tá bom? Vamos então
Alguma intervenção? Sim, sim. Na realidade, nós estamos tratando aqui dessa questão da pré-campanha, que ela precisa deixar praticamente de existir, né? Ou é campanha ou não é campanha. Sim. Porque senão nós vamos ter essa dificuldade aí sempre de estar levando em consideração quem vai ser beneficiado e quem não vai ser beneficiado, né? E mesmo porque, até o momento, oficialmente, nós só temos um pré-candidato em Limeira. O próximo pré-candidato vai ser lançado agora no próximo sábado, né? Então nós só temos um. Exatamente. Complementando para a gente ir para o nosso tema final, Beto, eu concordo com o que você falou. Você disse sobre será que esse alvoroço todo que alguns pré-candidatos estão fazendo, isso é verdade, não é verdade? O alvoroço é real, né? O duro o apoio é real, não é real. Eu gosto muito, Beto. Sempre passou aqui na frente, nunca parou, agora você para, né? Então, as pessoas estão cansando dessa propaganda eleitoral fajuta, né? Elas querem a propaganda verdadeira. Ela quer que aquela pessoa que sempre frequentou a sua padaria, o seu mercado, ela pode falar assim, olha, agora eu, fulano e tal, sou pré-candidato, né? Estou fazendo a minha divulgação aqui, estou conversando com você, quero ouvir sobre a cidade e de assim por diante, né? Do que aquela pessoa que nunca foi naquela padaria, Cláudio. E magicamente ela surge lá e detalhe, fotografa. Força uma situação, Beto. As pessoas têm forçado situações para conseguir aparecer na mídia. Então ela abraça quase que a força o cidadão para fazer uma fotografia e publicar, né? Eu acho que realmente isso tem se tornado cômico em todas as cidades e também em Limeira. É o chamado candidato do pastel com cafezinho, né? Exatamente, Cláudio. Será muito comum na capital. Mas é o ego, gente, o ego. Todo mundo virou cineasta agora. Vamos ao último tema do nosso debate farol de hoje. Este é do Dr. Renan. Lula insistirá na pauta de costumes? Vou jogar a bola no peito aí. Domina aí, doutor. Então, Beto, Cláudio também, eu trouxe esse tema porque eu acho que é uma coisa que vem dos últimos meses, né, as últimas semanas, vem marcando bastante. A gente sabe que o antigo governo, o governo Bolsonaro, foi marcado por uma certa ruptura, né, uma disruptura de amarras que existem ainda no cerne da população brasileira, né? A gente sabe que a característica do governo mais de esquerda, tendencioso à esquerda, ele é sim de estar um pouquinho mais, olha, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, você precisa do politicamente correto, se você não é politicamente correto, você está errado, você precisa ser punido, você precisa ser preso. E o governo anterior ele veio um pouquinho mais tendencioso, não, veja bem, você pode sim discordar, você pode sim não concordar, você pode sim não ser politicamente correto, né? Você pode sim ser uma pessoa de costumes, você pode sim ser uma pessoa, como muitos dizem assim, ultrapassada, né? E gostar realmente do clássico, do rotineiro, do pragmático, né? E o governo atual novamente vem com essa disruptura também, né? Querendo voltar, falando, não, você precisa ser liberal, você precisa ser assim, você precisa fazer aquilo, ou isso impositivo, muito impositivo. A gente vê que o governo tendencioso à esquerda, ele é mais impositivo, né? Não estou dizendo que não estou debatendo certo ou errado, estou dizendo que ele é mais impositivo. E a gente vê que a população não se sente mais confortável com esse tipo de situação, né? Antigamente, quando se falava, por exemplo, Beto, vou tocar numa ferida aqui, Cláudio, só vou jogar um pouquinho de faísca, mas a gente viu o caso da Ana Hickman, né, que passou. Teoricamente, alguns anos atrás, né, se fosse um pouquinho atrás, um pouco antes do governo Bolsonaro assumir, né, talvez o ex-marido da apresentadora, Alexandre Corrêa, não tivesse nem possibilidade de voz, né, para dar a sua versão do que potencialmente aconteceu ou não. Hoje a gente vê que não só ele teve espaço de voz, como ganhou seguidores. Ele tem, acho que quase 120 mil seguidores, 130 mil seguidores, que concordam com ele, que hoje as medidas são muito mais protetivas às mulheres do que aos homens, e uma série de outros
outros argumentos que eles colocam lá. Isso é uma disruptura do que, né, o governo de esquerda prega, né? Segundo o atual governo, o homem não tem nem voz, não tem conversa, tem que ser punido e acabou, né? Então, vem se construindo, vem se enxergando aí outros panoramas e assim, veja bem, não é bonito, não é legal, mas quero ser assim, é isso que eu entendo como correto e vou seguir assim, né? E o governo vem perdendo muito nessa pauta de costumes e era um tema que eu queria debater aqui com vocês, principalmente com meu amigo Cláudio. A pauta de costumes, na realidade, imposta pelo Bolsonaro, é aquela pauta de que o homem é a figura da casa, a mulher é a pessoa submissa, ele impingiu uma certa de situações de desrespeito, de preconceitos. Na realidade, o politicamente correto é a gente se despir dos preconceitos e da intolerância que nós temos para abraçar a todos, a diversidade, abraçar a todas as pessoas que pensam de forma diferente. Então, o que aconteceu? Hoje nós temos um Congresso que está colocando o aborto na 22ª semana como crime de homicídio, ou seja, a pessoa pode pegar até 20 anos se fizer o aborto e sem contar, levando-se em consideração a má formação do feto ou não. Ou seja, se a mulher está lá com o seu neném correndo riscos, ela não pode mais fazer esse aborto depois de 22 semanas. No caso aí, eu vejo que é uma pauta de costumes que tem que ser retirada dessa discussão. E nós temos que ter uma pauta liberalizante que evite que se coloque amarras em todas essas situações. Então, nós não podemos levar a nossa intolerância adiante com essa pauta de costumes, porque a pauta de costumes propostas anteriormente era uma pauta intolerante, uma pauta de ódio e uma pauta também preconceituosa, e nós não podemos levar em consideração tudo isso. Quando a Damares assumiu, meninas vestem rosa e meninos vestem azul. Eu uso camisa cor-de-rosa, e qual é o problema de usar uma camisa cor-de-rosa? Então, é uma situação que nós temos que levar em consideração o momento. Enquanto nós vemos o restante do mundo caminhando por uma liberalização, agora parece que vai haver um retrocesso novamente, né? Com um crescimento da direita europeia, né? Nós estaremos propensos a situações dessa natureza. Então, nós não podemos confundir pauta de costumes com intolerância e preconceito. É isso que nós temos que levar em consideração, apenas isso. O restante é uma discussão que vai me opor a você, ao Beto, em várias outras situações, mas são ideias, são simples ideias, né? São ideias que devem ser debatidas. Eu sou favorável a várias liberalizações que já estão ocorrendo pelo mundo inteiro, e a gente sabe o significado disso, né? Como a liberalização da maconha para o uso recreativo, por exemplo, como já acontece no Uruguai, e nem por isso aumentou o consumo, né? Como acontece na Holanda, como acontece em muitos estados norte-americanos, né? Eu ainda vejo que a gente é muito centrado no governo federal, e diferente da República dos Estados Unidos, que é uma república de Estado, né? Ou seja, ela é os Estados Unidos do Brasil. Nós somos uma república federativa muito centralizada no governo federal. Nós já fomos a República dos Estados Unidos do Brasil, né? Hoje nós somos centralizados no governo federal. Eu acho que os estados precisariam de mais liberdade para poder decidir sobre as suas próprias legislações sem o
controle federal. Aí eu acredito que nós teríamos uma discussão, um debate mais interessante sobre esse tema. Só para não fugir muito, né, até porque nós estamos falando do Lula, né? Eu acho que o Lula não está preparado para esse tipo de discussão. E o Lula tem uma característica interessante. Ele terceiriza a culpa e a responsabilidade, né? Por exemplo, no auge das denúncias contra o José Dirceu, ele largou o Dirceu. O Dirceu está voltando agora aí, mas ele costuma abandonar os seus companheiros que enfrentem dificuldades no meio do caminho, com aquele efeito Teflon, né? Nada foi culpa do Lula, nada ele sabe. Aliás, quando a crise aperta, vocês podem ver, coincidência ou não, Lula some do país, como está nesse momento, ele está fora do Brasil, cumprindo agendas internacionais. Então, eu acho que ele não está preparado para isso. E, Cláudio, nós já falamos sobre isso um tempo atrás. Assim como as nossas duas grandes lideranças, tanto o ex-presidente Jair Bolsonaro como o presidente Lula, eles têm virtudes e defeitos, mas têm um defeito em comum, que é não ouvir as pessoas certas, né? Às vezes confiam em pessoas que não dão os melhores conselhos, e pessoas que dão bons conselhos não chegam aos ouvidos tanto do ex-presidente Bolsonaro como também do atual presidente Lula, como deveriam chegar. É uma pena, porque eles poderiam melhorar muito em todos os aspectos, na minha opinião. Essa questão do Lula não ouvir aquelas pessoas que realmente deveriam ouvir é antiga, viu? Não é de hoje, não. Isso é antigo. Desde quando ele surgiu para a política, sempre aconteceu isso. Ele nunca foi realmente de ouvir pessoas que ele deveria ouvir e valorizar pessoas que ele deveria valorizar. Ele pecou muito por isso. O Bolsonaro, muito mais também nesse ponto, porque ele preferiu aí manter uma atitude levando em consideração aí o seu guru Olavo de Carvalho, né, que não era um sociólogo nem um antropólogo, era um astrólogo, né, que se meteu a ser antropólogo e sociólogo, e então teve a mesma situação. E o caminho vai por aí também. A disputa e a briga para a pauta de costumes não depende do governo federal, depende do Congresso, depende dos deputados, depende dos senadores. Depois procura-se, posteriormente, o Supremo Tribunal Federal, que é onde se julgam as questões incompletas. Então, não depende do governo federal, acho que depende do poder legislativo. E esse poder é que tem falhado muito no Brasil. Falhou no Brasil de Bolsonaro, está falhando no Brasil de Lula e falhou em muitos outros Brasis de tempos atrás. Eu vou além do que você comentou, Cláudio. Não só Lula, não só Bolsonaro, Beto, não ouvem. Eu acho que a política atualmente vem falhando por não ouvir de verdade as pessoas corretas. Não é nem as pessoas corretas, Cláudio, eu acho que não ouvir de forma geral, sabe? Quando um prefeito, um governador, um presidente, um deputado chega à cadeira, ao posto que ocupa, parece que no Brasil isso vem se tornando recorrência, parece que a cabeça se fecha, os ouvidos se fundem. E a pessoa, o atual governante, né, ele para de escutar qualquer um. E não formula mais sua própria opinião e terceiriza, como o Beto falou, até a própria opinião. Se deixa levar. E é por isso que nós estamos na situação que nós estamos, né? O ego extremamente inflado, a sensação de super-homem, de ser inatingível, né? Isso não falo só em termos de governo federal, tá? Falo em todas as esferas do governo, né? E vem caminhando, né, para uma bolha que eles se fecham e conduzem como querem, sem ouvir se durante o percalço, o caminho, aquilo vem sido aprovado pela população, se vem atendendo ou não, né? E realmente a força está realmente no Senado e no Congresso Federal, mas o Senado e o Congresso Federal são cargos que representam a população e são teoricamente muito mais fáceis de cobrar do que o governo, do que o Poder Executivo, e aí cabe aos eleitores cobrar do seu vereador, do seu deputado federal, do seu deputado estadual, né, do seu senador,
um posicionamento, né? Porque se ele está lá votando em favor, por exemplo, da pauta de costumes ou contra, é porque a sua representatividade, a população que representa, também é favorável ou contra essa pauta. Então é isso, essa é a minha observação. Bacana. Vamos colocar um pontinho final, gente, que nós já estouramos o tempo, e é uma coisa revoltante como passa rápido esse programa. Eu fico revoltado. Boa, Beto. Fico revoltado. Mas vamos lá. Vamos então à tela final, antes das considerações aí, lembrando que a democracia não é apenas uma conquista social, mas uma forma de acreditarmos em justiça e igualdade diariamente. Eu vou dizer uma coisa para vocês, né? O friozinho está chegando, quem sabe o próximo a gente abre uma garrafa de vinho. Aí fala 1h30, 2 horas, aí ele deixa o tempo correr solto, tá bom? Eu sou o primeiro a votar a favor. Exatamente. Doutor Renan, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Até o próximo debate. Um grande abraço, sorte, saúde e sucesso. Obrigado, Beto. Obrigado, Cláudio. Obrigado a todos que nos escutem e nos assistem. Até o próximo programa. Um grande abraço a todos por esse Farol Debate, né, que nós estamos levando ao ar em sua segunda temporada, muito produtivo, por sinal, né? E vamos em frente, né? Vamos em frente que todo poderoso tem o seu Golbery Couto e Silva, né, pelas costas, e leva muito em consideração o que esse Golbery fala e não o que os outros falam, né? Infelizmente é assim que funciona, e vamos tocando e torcer para que as coisas mudem, e esse ano principalmente com eleições municipais, né? Nós teremos aí um bom momento para refletir sobre isso, e nós temos que levar sempre em consideração que a política ela começa no município, o resto é consequência. Um grande abraço a todos, até segunda-feira. Valeu, e tomara que o sorriso não seja a melhor credencial, né, para os nossos políticos, né? Tem muito mais atrás de um lindo sorriso com o dentifrício Colgate, como a gente falava antigamente. Valeu. Muito obrigado a você que nos acompanhou, colocando ponto final em mais uma edição do nosso Debate Farol. Estaremos de volta na próxima semana. Até lá. Mais valorizada de Limeira, esse é o Cidade Universitária 2. Todo o sucesso do Cidade Universitária 1, agora em seu segundo e último módulo. São lotes comerciais e residenciais a partir de 250 metros quadrados, com infraestrutura completa e ao lado da Unicamp. Esta é a hora perfeita para investir. As obras já estão em fase final. E para ficar ainda melhor, esse é um loteamento com a qualidade Grupo Ingep. Investimento garantido, sem preocupação e com pagamento facilitado. Em até 180 vezes, sem burocracia. Visite o nosso plantão de vendas que fica próximo à rotatória da Limeira Corteirópolis e garanta o melhor negócio. Eu pensei hoje, nesse fim de semana que está praticamente se iniciando, a conversar com você uma coisa que eu acho um tanto diferente, mas que eu tenho percebido ultimamente, que eu acho que vale a pena a gente refletir e principalmente no final de semana pensar sobre isso. É sobre pré-julgamentos, preconceitos. Preconceito nada mais é do que um conceito prévio, que nem sempre está certo. Vou dar um exemplo que aconteceu comigo recentemente. Eu estive numa festa, um grupo de amigos, e falei que não gostava de determinada gênero de música.
E ele me perguntou, um amigo, mas você conhece todas? Não, conheço algumas e não gosto. Ele falou, deixa eu mostrar algumas para você. E colocou 2 ou 3 músicas desse gênero que eu falava que não gostava. E eram belíssimas as músicas. Na verdade, eu tinha um preconceito com determinado tipo de música, tipo de ritmo de música, coisa que eu aboli. Isso tem que haver também no nosso dia a dia. Você reparou como a gente tem preconceitos com relação a quase todo mundo? Olha aquele sujeito ali, não serve, porcaria, é um bêbado. A gente não sabe por que ele bebe tanto assim. Sabemos, hoje em dia, que muita coisa ligada ao alcoolismo tem a ver com a parte genética. Mas sabemos também a respeito da vida, o que esse sujeito passou, a gente já afasta a pessoa simplesmente porque ele é um alcoólatra, em vez de ajudá-lo, no caso. E isso vale para homens, para mulheres. Olha aquela mulher, que escandalosa que ela é. Você não sabe o que passa pela cabeça dela, quais são os gostos dela, o que ela passou na vida. Isso vale para tudo. E nós somos muito julgadores no dia a dia. Deveríamos ser menos preconceituosos, menos preconceitos disso ou daquilo. Eu acho que abrir a mente, fazer com que a gente seja menos opinativo a respeito disso ou daquilo, antes de entender isto ou aquilo, ou este ou aquela, é um bom tema para a gente pensar nesse final de semana.